Salmo 8. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Versículos 3 e 4. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Estas foram as palavras de Deus que inauguraram a criação do primeiro ser humano, Adão. E tudo o que foi criado foi dado à humanidade para que sejamos seus administradores. Deus nos concedeu o domínio de tudo o que Ele criou pelo poder de Sua palavra. Por meio de Sua criação, podemos contemplar a majestade do Senhor e perceber a nossa pequenez diante de tão grandes feitos. Que é o homem para que Deus se preocupe com ele? Quem somos nós diante da majestade dos céus? Mas Ele escolheu nos amar, pois Ele nos amou primeiro. 1 João capítulo 4, versículo 19. E por isso nos coroou de glória e de honra. O Senhor mesmo diz que nos criou para a sua glória. Isaías capítulo 43, versículo 7. Fomos criados para glorificar o nome de Deus desde o ventre de nossa mãe. O salmista declarou: Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Salmo 139, versículo 14. Podemos dizer, portanto, que a concepção do ser humano representa o milagre da vida, e é da boca de pequeninos que Deus é louvado com perfeição. Quando Cristo esteve entre nós, foram as crianças, e não os doutores da lei, que o reconheceram como digno de louvor. Mateus capítulo 21, versículos 15 e 16. Quando perdemos o contato direto com o invisível, quando perdemos a capacidade de olhar para o céu e pensar em quão magnífico em toda a terra é o nome do Senhor, quando permitimos que coisas sejam mais importantes do que pessoas, corremos o sério risco de, mesmo sendo testemunhas oculares das maravilhas de Deus, nos indignarmos com aqueles que de coração contrito e sincero louvam o nome do Senhor. Mateus capítulo 21, versículo 15. O versículo 2 do Salmo de hoje tem um contexto profético, mas também nos traz uma grande lição espiritual. Não basta ser conhecedor da Bíblia, é preciso andar com Deus até que a nossa vida seja um perfeito louvor a Ele, fazendo emudecer o inimigo e o vingador. Quando procuraram algo a fim de acusar Daniel, ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Daniel capítulo 6, versículo 4. Onde Jesus chegava, a luz do Pai o acompanhava. Quando Estevão foi levado ao sinédrio, o seu rosto brilhava como a face de um anjo. Atos capítulo 6, versículo 15. Quando Pedro e os demais discípulos falavam, os líderes judeus não tinham como negar o poder de Deus na vida deles. Atos capítulo 4, versículo 16. Assim como o mundo deve olhar para os céus e glorificar a Deus, assim como deve olhar para os astros e glorificar aquele que os criou, assim como toda a natureza do Criador deve ser uma revelação do seu eterno poder e da sua divindade. Romanos capítulo 1, versículo 20. A vida do cristão deve ser a luz do mundo, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, versículo 16. Que pelo poder do Espírito seja a nossa vida uma constante declaração. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome! E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas.
Apocalipse capítulo 14, versículo 7. Vigiemos e oremos. Uma feliz semana, luz do mundo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.